O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Espiritismo Experimental, o Livro dos Médiuns, ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Das Manifestações Espíritas, capítulo 12, da Pneumatografia, ou escrita direta da pneumatofonia. A pneumatografia é a escrita produzida diretamente pelo espírito, sem intermediário algum, diferente da psicografia, por ser esta a transmissão do pensamento do espírito mediante a escrita feita com a mão do médium. Então, na pneumatografia, a escrita vai aparecer diretamente. O fenômeno da escrita direta é, não há a negar, um dos mais extraordinários do espiritismo, mas por muito anormal que pareça à primeira vista, constitui hoje fato averiguado e incontestável. Bom, na época da codificação, apareciam algumas escritas diretas, as pessoas procuravam entender aquelas escritas e aí faziam várias conjecturas. Mas conforme a gente vai ver mais à frente, colocava-se um papel dentro de uma gaveta, um papel em branco dentro de uma gaveta, deixava, depois ia lá buscar, o papel tinha uma escrita. Isso é escrita direta. Então vamos lá. A teoria sempre necessária para nos inteirarmos da possibilidade dos fenômenos espíritas em geral, talvez mais necessária ainda se faz, neste caso, que, sem contestação, é um dos mais estranhos que se possa apresentar, porém que deixa de parecer sobrenatural, desde que se lhe aprenda o princípio. Então, quanto mais as pessoas acham sobrenatural, mais as pessoas ficam curiosas, mais elas querem uma teoria sobre aquele assunto. E o Kardec, com toda a racionalidade dele, ele fez, claro, vamos desenvolver uma teoria, e nessa teoria que a gente desenvolva, vamos procurar entender como se dá esse processo. Da primeira vez que este fenômeno se produziu, a da dúvida foi a impressão dominante que deixou. Logo acudiu aos que o presenciaram a ideia de um embuste. Sempre, a primeira coisa que as pessoas pensam, um embuste. Da mesma forma, você chega, sumiu algum material seu, você guardou em algum lugar que você não sabe onde está, aí você logo pensa, quem foi que pegou? E assim nós somos acostumados a projetar sobre o outro as nossas imperfeições, as nossas dificuldades, achando que o outro vai resolver esse ou aquele problema que é nosso. Então, a primeira coisa que achou é o embuste. Vamos continuar o estudo. Toda gente, com efeito, conhece a ação das tintas chamadas simpáticas, cujos traços, a princípio, completamente invisíveis, aparecem ao cabo de algum tempo. Olha que interessante. Naquela época já existia tintas que, no primeiro momento, não apareciam, mas depois de algum instante de estar escrito, elas apareciam, elas realçavam, assim que elas iam secando. Foi o primeiro levantamento. Então vamos lá. Podia, pois, dar-se, se houvesse, por esse meio, abusado da credulidade dos assistentes, e longe nós achamos de afirmar que nunca o tenho feito. Ou seja, o primeiro princípio que o Kardec coloca é que as coisas podem acontecer, porque existem pessoas de todos os tipos, de todos os jeitos, com todas as tendências, então pode acontecer. Mas sempre tem um mas, e nesse mas, vamos continuando. Estamos até convencidos de que algumas pessoas, seja com intuitos mercantis, seja apenas por amor próprio, e para fazer acreditar nas suas faculdades, ao empregado subterfúgios. Veja o capítulo das fraudes. Então, pode ser que tenha ocorrido, mas de todo jeito chamou atenção. E ao chamar a atenção, começou-se a verificar, começou-se a pesquisar e a estudar. Entretanto, do fato de se poder imitar uma coisa, foi absurdo concluir-se que pela sua existência, nesses últimos, concluir-se pela sua inexistência. Então, se pode imitar um determinado fenômeno, isso quer dizer que esse fenômeno não existe? Não podemos radicalizar desta forma. Nesses últimos tempos, não se há encontrado meio de imitar a lucidez sonambúlica ao ponto de causar ilusão. Então, já está falando
explicando que já teve situações que a pessoa imitou uma lucidez sonambúlica com uma certa perfeição, causando ilusão naquelas pessoas, enganando aquelas pessoas. Tudo que existe pode trazer consequências boas ou ruins. Tudo que existe pode trazer condições boas ou ruins. Mas porque existem as possibilidades boas e ruins, não quer dizer que só existem as coisas boas, que só existem as coisas ruins. Existem as boas, existem as ruins. Existem pessoas que trambicam as coisas, existem pessoas que comercializam as coisas com honestidade, com dignidade. Então não cabe-nos jogar pedra, não nos cabe bater, xingar, falar mal. Cabe-nos parar, refletir e tomar uma ação, tomar uma atitude que venha tentar esclarecer os fatos e coibir as falcatruas, coibir os embustes, como ele coloca ali. Mas por querer esse processo de escamotação se tem exibido em todas as feiras, deve-se concluir que não haja verdadeiros sonâmbulos. Porque certos comerciantes vendem vinho falsificado, será a razão para que não há vinho puro? A gente já comentou antes. E aqui está a conclusão do Kardec falando. Se tem um que está falsificado, todos vão estar falsificados. Temos que prestar atenção para a gente não generalizar e nivelar por baixo. O mesmo sucede com a escrita direta. Bem simples e fáceis eram, aliás, as precauções a serem tomadas para garantir da realidade do fato. E graças a essas precauções, já hoje ele não pode constituir objetos da mais ligeira dúvida. Então, como foi tomado todas as precauções, tudo foi devidamente fiscalizado, avaliado, pensou-se em todas as possibilidades de defesa contra o fato, então produziu-se o fato. Ou seja, a partir desse fato produzido, nós sabemos que existem aqueles que são falcatruas, existem o que são embustes, que são falsificações, que são pessoas fazendo os trambiques para conseguir o fenômeno. Existem aqueles que são sérios, idôneos, produzidos por pessoas, médiuns e espíritos sérios. Bom, com isso, a gente começa a ver que na doutrina espírita, no processo de codificação da doutrina espírita, Kardec teve muitos critérios, teve muitos cuidados, procurou fiscalizar, procurou observar bastante, porque se você chega para fazer as coisas sem nenhum critério, sem nenhuma observação, aí aquilo com o tempo acaba caindo em descrédito. Então tudo que ele procurou fazer foi fazer uma organização do processo, do sistema, para que as coisas acontecessem da melhor forma possível, para que as coisas fossem colocadas para o público de uma forma que o público pudesse entender e crer naquele fenômeno. Ah, mas já passaram tantos anos. Mas passaram tantos anos e ela vai se solidificando. Por isso que a gente está aqui fazendo um estudo, que a gente vai procurando colocar as informações para que no final nós estejamos com as nossas condições de ação e entendimento, ação dentro da doutrina espírita, nas nossas atividades mediúnicas e entendimento desses fenômenos, para que as coisas aconteçam com segurança, sem as dúvidas que normalmente possam acontecer. Fique com Deus, fique com Jesus, e que as bênçãos do mais alto venham sobre o seu lar, sobre todos os seus familiares. Continuando no capítulo 12, agora o item 147. Uma vez que a possibilidade de escrever sem intermediário representa um dos atributos do espírito, uma vez que os espíritos sempre existiram, desde todos os tempos, e que desde todos os tempos se hão produzido os diversos fenômenos que conhecemos, o da escrita direta igualmente se há de ter operado na antiguidade, tanto quanto nos dias atuais. Então, a questão para a gente procurar entender, que o Kardec mostra, porque nós não inventamos nada na doutrina espírita. A doutrina espírita, ela existe, ela veio para nós, e nós temos como consequência disso tudo a possibilidade de entender, de aprender a inter-relação entre os homens e os espíritos. No passado, todos esses fenômenos provavelmente existiram, mas
não eram estudados, não eram também entendidos. Quando alguém conseguia produzir tais fenômenos, era divinizado por causa disso. E as coisas foram caminhando ao longo do tempo, até que um dia a justiça divina, pela misericórdia que tem sempre com os homens, com relação aos seres humanos, então trouxe para nós essa possibilidade, essa bênção, que é a codificação que Kardec trouxe. Com essa codificação, nós podemos entender todas as relações e inter-relações que existem, todas as possibilidades que existem, e a partir disso a gente vai construir o nosso estudo, foi construída a teoria da doutrina espírita, e hoje a gente pode consolidar nossos estudos e observar dentro das práticas e da teoria os fenômenos quando eles acontecem. Deste modo é que se pode explicar o aparecimento das 3 palavras célebres na sala do festim de Baltazar. A Idade Média. Então, nesse festim foi aparecido as 3 palavras, eu não me lembro agora quais eram as palavras, e ali foi dada uma sentença. E aquilo se cumpriu. Porque isso era uma forma também de escrita direta. E no passado era muito mais fácil, porque as pessoas menos intoxicadas com os venenos que existem hoje, no ar, na água e nos alimentos, produzia-se muito mais mediunidade, fenômenos mediúnicos. A Idade Média, tão fecunda em prodígios ocultos, mas que eram abafados por meio das fogueiras, também conheceu necessariamente a escrita direta, e possível é que, então, mesmo na Idade Média, diante de todas aquelas situações de perseguição, de maldade, de assassinatos cruéis, jogando a pessoa viva na fogueira porque simplesmente ela era médium, taxava-se como bruxa e queria eliminar a pessoa, apesar disso, também provavelmente produziu muitas escritas diretas. Na teoria das modificações porque os espíritos podem fazer a passar a matéria, teoria que desenvolvemos no capítulo 8, se encontre o fundamento da crença na transmutação dos metais. E aí está um fato. Se poderia transmutar os metais, porque os espíritos podem manipular a matéria, desde que tenha um médium que produza o fluido necessário para que aquilo aconteça, então se pode transmutar um metal. Que no passado já existia sempre essa crença, as pessoas queriam produzir mais e mais transmutações de metais. E, naquele momento ali, para produzir uma escrita, é muito mais simples. Todavia, quaisquer que tenham sido os resultados obtidos em diversas épocas, só depois de vulgarizadas as manifestações espíritas, foi que tomou a sério a questão da escrita direta. Então, enquanto não tinha-se o conhecimento da doutrina espírita, a escrita direta acontecia e as pessoas não levavam a sério. Às vezes nem prestavam atenção naquele fato. Após a doutrina espírita mostrar que existe a possibilidade, então as pessoas passaram a ter a atenção por aqueles fenômenos que aparentemente passavam desapercebidos por alguns e para outros apareciam com grande destaque. Ao que parece, o primeiro a torná-la conhecida estes últimos anos em Paris foi o barão de Goldenstube, que publicou sobre o assunto uma obra muito interessante, com grande número de facsímiles das escritas que obteve. Então, sempre tem um primeiro que vem à tona, um primeiro que divulga, e era interessante que a gente soubesse quais assuntos obtidos, porque ele fez várias delas, um grande número, e fez as cópias, depois passando para as pessoas. A realidade dos espíritos e de suas manifestações demonstrada mediante o fenômeno da escrita direta pelo Barão de Gutenberg, número 1, volume 8º, com 15 estampas e 93 facsímiles. Então, voltando aqui um pouquinho, o Barão de Goldenstube, ele recebeu várias escritas diretas, foram muitas, passou as cópias para as pessoas e o fenômeno, a partir dali, então, ganhou mais notoriedade quanto a doutrina espírita começou a dizer, é possível e como seria possível.
O fenômeno já era conhecido na América havia algum tempo. A posição social do Sr. Gudenstub, sua independência, a consideração de que goza nas mais elevadas rodas incontestavelmente, afastam toda suspeita de fraude intencional, porquanto nenhum motivo de interesse havia a que ele obedecesse. Então, ele coloca que a escrita direta já tinha acontecido na América, quando ele fala América nos Estados Unidos, e depois o Gudenstub produz todas essas escritas, e ele era uma pessoa muito respeitada, ele não tinha interesse de querer aparecer, não tinha interesse de ganhar dinheiro com aquela situação, simplesmente as coisas aconteciam e ele resolveu divulgar pelo bem da humanidade, com certeza os conteúdos eram muito bons e muito importantes. Quando muito, o que se poderia supor é que fora vítima de uma ilusão. A isso, porém, um fato responde peremptoriamente: o de haverem outras pessoas obtido o mesmo fenômeno, cercadas de todas as precauções necessárias para evitar qualquer embuste e qualquer causa de erro. Então, ele recebeu. Aí a primeira coisa que fala, isso é uma ilusão. Aí outras pessoas receberam. Então começa, se tem um recebendo e fala que é ilusão, fica difícil de provar o contrário. Agora, quando várias pessoas receberam, aí as coisas mudam de figura. Se várias pessoas receberam, então existem possibilidades reais do fenômeno acontecer. Temos que então, a partir desse momento, começarmos a procurar entendê-lo, estudá-lo, para ver como que os fatos realmente acontecem. A escrita direta se obtém, como em geral, a maior parte das manifestações espíritas não espontâneas, por meio da concentração, da prece e da evocação. Tem-se produzido em igrejas, sobre túmulos, no sopé de estátuas, ou imagens de pessoas evocadas, de personagens evocadas. Bom, aonde que se obtinha a escrita direta? Ali ele está colocando, junto aos túmulos de alguém que já tinha falecido, nas igrejas, em estátuas e junto a imagens de pessoas evocadas, personagens evocadas, de pessoas. Mas então tinha uma intenção, que tinha que a pessoa recolher em prece, concentrar para obter o resultado, para obter aquele objetivo. Evidente, porém, é que o local nenhuma outra influência exerce, além de facultar maior recolhimento espiritual e maior concentração dos pensamentos, porquanto provado está que o fenômeno se obtém igualmente. Então, é importante que a gente entenda esse conceito, porque em qualquer lugar vai encontrar a possibilidade de realizar o fenômeno. A influência do local só vai ajudar a pessoa a concentrar mais ou menos, porque dependendo do local a pessoa tem essa predisposição de se concentrar mais. E o fenômeno vai se obter igualmente em qualquer lugar, desde que o médium seja capaz de doar fluidos necessários à produção do fenômeno. Sem esses acessórios, e nos lugares mais comuns, sobre um simples móvel caseiro, desde que se deseja obtê-los, se achem nas devidas condições morais e que, entre esses, se encontrem quem possua a necessária faculdade mediúnica. É o que a gente já falou. Tem que ter uma boa faculdade moral, uma boa condição moral, uma boa faculdade mediúnica, o interesse em produzir, e que esteja onde estiver a folha de papel e tiver o médium, a condição favorável do médium produzir aquele fenômeno, os espíritos vêm e escrevem uma mensagem, passa ali para ele os dados tranquilamente. Julgou-se a princípio ser preciso colocar-se aqui ou ali um lápis com o papel. O fato então podia até certo ponto explicar-se, e sabido que os espíritos produzem o movimento e a deslocação dos objetos, que algumas vezes os tomam e atiram longe. Então, já que os espíritos podem provocar a movimentação de um objeto, fazer ele
mexer em qualquer posição e até tirá-lo longe, de acordo com o peso do objeto e da capacidade mediúnica do médium, resolveram deixar um lápis do lado, ou uma caneta, ou no caso hoje uma caneta, na época não existia. E vamos ver o que acontece com o lápis. Bem podiam, pois, tomar também do lápis e servir-se dele para traçar letras, visto que o impulsionam, utilizando-se da mão do médium, de uma prancheta, etc. Podiam, do mesmo modo, impulsioná-lo diretamente. Aí as pessoas são muito criativas. Se parece escrita no papel, se a gente colocar um lápis junto aqui, vai facilitar? Não tardou, porém, se reconhecesse que o lápis era dispensável, que bastava um pedaço de papel, dobrado ou não, para que ao cabo de alguns minutos se achassem nele grafadas letras. Olha que chique. Botou o papel dentro de uma gaveta, se ele está dobrado ou se não está, botou ele em algum local e ele vai produzir os fenômenos. Vai aparecer a escrita, desde que tenha o médium capaz de produzi-lo. Aqui já o fenômeno muda completamente de aspecto e nos transporta de uma ordem inteiramente nova de coisas. As letras hão de ter sido traçadas com uma substância qualquer. Nesse momento, o Kardec já coloca para a gente, tem uma ordem totalmente diferente, nova. O material para escrever só tinha ali o papel. Não tinha ali a caneta, o lápis. E apareceu tudo escrito. Então, é uma substância qualquer que os espíritos pegam em determinados locais, transportam por ali de forma telepática e vai produzir o fenômeno. Ora, sendo certo que ninguém forneceu ao espírito essa substância, segue-se que ele próprio a compôs. De onde tirou essa substância? Esse é o problema. Então, todos nós, quando deparamos diante de fenômenos como esse, nós vamos fazer vários questionamentos. Assim, você que está nos ouvindo, nos assistindo, também vão fazer os questionamentos. Mas de onde saiu a tinta? Que tipo de tinta ele usou? Como que ele conseguiu escrever? Quem queira reportar-se às explicações dadas no capítulo 8, números 127 e 128, encontrará a completa teoria do fenômeno para escrever. Dessa maneira, o espírito não se serve das nossas substâncias, nem dos nossos instrumentos. Complicou mais um pouco, né? Quer dizer que ele não pega nossas canetas, nosso material, eles manipulam os fluidos e produzem a tinta. É o que vamos ver se é isso mesmo. Ele próprio fabrica a matéria e os instrumentos de que há mister, tirando para isso os materiais precisos do elemento primitivo universal, que, pela ação da sua vontade, sofre as modificações necessárias à produção do efeito desejado. Isso consome muita energia do médium, tem que ser um bom médium de efeitos físicos, para que ele consiga manipular o meio fluídico desse elemento primitivo, formar a tinta e formar um lápis também, ou um pincel, para que ele possa escrever a mensagem. E às vezes a gente pensa que ele vai escrever letrinha por letrinha, né? Provavelmente ele pensa e plasma tudo está escrito ali. Complicou mais um pouquinho? Mas as coisas estão acontecendo em nível mental, em nível espiritual, não de acordo com as nossas tendências de que tem que fazer todo o movimento. Para o espírito ele pensa, logo as coisas podem acontecer de acordo com a potencialidade desse espírito. Possível é, portanto, fabricar tanto o lápis vermelho, a tinta de imprimir, a tinta comum, como o lápis preto, ou até caracteres tipográficos bastante resistentes para darem relevo à escrita, conforme temos tido ensejo de verificar. Então, além dele fabricar a tinta, fabrica de variadas cores e em algumas ainda produz um relevo para mostrar, escrevemos isso aqui, ainda tem esse relevo. Aí não há como contestar. Mesmo que você tenha deixado um lápis e um papel dentro de uma gaveta ou em algum móvel, ela aparece escrita com tinta autorrelevo, as coisas vão ficando diferentes.
já dá para você entender que existe algo diferente. A filha de um senhor, que conhecemos, menina de 12 a 13 anos, obteve páginas e páginas escritas com a substância análoga ao pastel. Uma substância tipo uma massa de pastel, uma substância bege. Então, as coisas vão se modificando, vão se ampliando para aguçar a curiosidade das pessoas na época da codificação e para facilitar o Kardec descrever todos os fenômenos para que a gente possa, conforme estamos fazendo, estudá-lo hoje e entender todos esses fenômenos que naquela época devia ser muito empolgante, muito interessante. Que a luz da misericórdia envolva teu lar, envolva teus familiares e que teu dia a dia seja repleto de bênçãos e de realizações. Tal resultado aqui nos conduziu o fenômeno da tabaqueira, descrito no capítulo 7, número 116, e sobre o qual nós entendemos longamente, porque nele percebemos oportunidade para prescrutarmos uma das mais importantes leis do Espiritismo. Lei cujo conhecimento pode esclarecer mais de um mistério, mesmo no mundo invisível. Então, lá na passagem lá atrás, conforme ele lembrou ali no capítulo 7, quando a senhora acorda, vê uma pessoa estranha sentada na beira da sua cama com a tabaqueira na mão. E aí, um dia ela encontra a pessoa que também usava tabaqueira. E ao relatar o fato, todo mundo começou a ficar curioso quando tomaram conhecimento do fato. E a partir dali começam a fazer uma série de investigações a respeito. Desenvolve-se também uma teoria consistente sobre como aquilo acontecia. Vamos lá. Assim é que, de um fato aparentemente vulgar, pode sair à luz. Tudo está em observar com cuidado, e isso todos podem fazer, como nós, desde que se não limitem a observar efeitos, sem lhes procurarem as causas. Todo efeito tem uma causa, toda causa tem um efeito. Então, se tem uma escrita direta, como ela se produziu, de que forma ela se produziu, como ela foi caminhando para acontecer daquele fenômeno, como tudo aconteceu para que o fenômeno pudesse ser produzido. Esse conjunto de questionamentos vai trazer para nós a luz, como ele disse, um fato comum pode trazer grande luz para a humanidade. Quando Newton, sentado debaixo de uma macieira, caiu uma maçã, ele fala, mas por que ela caiu? E não falar por que ela caiu, ele começa a fazer uma série de pesquisas, desenvolve a lei da gravidade, a fórmula que calcula-se a ação da gravidade sobre os materiais na Terra, e vale até hoje. A partir de um fenômeno simples, que toda maçã vai cair, caiu, mas para ele não foi a maçã que caiu, para ele aconteceu um fenômeno. Por que ela não subiu e caiu? Né? Uma mente cientista ou científica vai sempre buscar uma resposta inteligente para os fenômenos aparentemente banais, aparentemente simples. Se a nossa fé se fortalece de dia para dia, é porque compreendemos. A fé se fortalece porque compreendemos. Tratai, pois, de compreender, se quiserdes fazer prosélitos sérios. Ainda outro resultado decorre da compreensão das causas, ou de deixar riscada uma linha divisória entre a verdade e a superstição. Então, diante dos fenômenos que aconteceram, diante dos fatos que estavam acontecendo, Kardec procurou extrair dali uma verdade. Ele procurou separar o que era verdade do que era superstição, e aquilo que era junto, ele falou, já que essa superstição está tão forte, por que acontece? Por que ela existe? E encontrou também muitas explicações para esses fenômenos aparentemente supersticiosos, porque tudo pode ter uma explicação. Considerando a escrita direta do ponto de vista das vantagens que possa oferecer, diremos que, até ao presente, sua principal utilidade ha consistido na comprovação material de um fato sério, a intervenção de um poder oculto que, nesse fenômeno, tem mais um meio de se manifestar. Então, as manifestações espíritas são um fenômeno sério, não é um fenômeno
para nós brincarmos, é um fenômeno para nós refletirmos, meditarmos a respeito dele, procurarmos entender como lidar com ele e, diante desses conjunto de fatores, como lidar diante dos fatos, como eles se produzem, entender se tem essa causa acontecendo, qual o efeito que funciona e que tipo de efeito é esse, como que esse efeito se dá. Após entendermos tudo isso, fica muito mais fácil darmos os primeiros passos na direção de complementar uma teoria que explica o fenômeno físico que está acontecendo. Ou seja, qual teoria vai explicar a prática desse fenômeno. Todavia, raramente, são extensas as comunicações que por essa forma se obtêm. Em geral, espontâneas, elas se produzem a algumas palavras ou proposições e, às vezes, a sinais ininteligíveis. Então, as comunicações que se obtêm pela escrita direta, elas são curtas, são pequenas, são pequenas estrofes, e a partir dali, em algumas elas apenas produzem riscos, ou palavras ininteligíveis, sinais estranhos, mas produziu alguma coisa. O importante é que produziu. E o importante é que não é sempre as mesmas coisas que produzem, porque na surpresa do fenômeno obtido está a grandeza do resultado que nós estamos obtendo. Porque se eu acredito que existe um fenômeno, se eu acredito que existe uma possibilidade, e eu ajo no sentido de procurar entender essa possibilidade e esclarecer os meandros dessa possibilidade, melhor será aquilo que nós vamos alcançar, que é a confiança das pessoas, a confiança que nós estamos, a fé, como ele coloca ali antes, de que estamos pelo caminho certo e vamos chegar a um denominador comum, vamos chegar a um ponto de partida para outros entendimentos maiores. Têm sido dadas em todas as línguas, em grego, em latim, em sírio, em caracteres hieróglifos, etc. Mas ainda se não prestaram as dissertações seguidas e rápidas como permite a psicografia ou escrita pela mão do médium. Mesmo assim, produzindo fenômenos tão diferentes, tão interessantes em vários idiomas, mas a mão do médium ainda é mais rápida, produz mais. Aí as pessoas estão pensando hoje, então vamos criar a psicodigitalografia, que é a gente digitar direto no computador sob a influência mediúnica. Certamente tem pessoas até que fazem, mas nós temos que ter cuidado, porque na escrita, no papel, é mais fácil da gente identificar se está mudando a letra, é mais fácil de achar erros, mas o futuro a Deus pertence. Fica com Deus, fica com Jesus, e que teu futuro seja sempre iluminado e abençoado pelas forças superiores que regerenciam nossa vida, e que tudo de bom possa estar acontecendo dentro do seu lar e no seu caminho diário, para que a sua vida seja repleta de bênçãos. Tenha fé em Deus, acredite nos bons espíritos que eles te amparam, e sigam, com fé, para as realizações sublimes da alma. Dado que podem produzir ruídos e pancadas, os espíritos podem igualmente fazer se ouçam gritos de toda a espécie e sons vocais que imitam a voz humana. Assim, ao nosso lado, como nos ares, a esses fenômenos é dado o nome de pneumatofonia. A pneumatofonia é a voz direta que pode ser produzida em várias circunstâncias, em várias situações e com várias modalidades. Pelo que sabemos da natureza dos espíritos, podemos supor que, dentre eles, alguns de ordem inferior, se iludem e julgam falar quando vivos, como quando vivos. Veja-se na Revista Espírita, de fevereiro de 1858, a história da aparição de Millie Clairon. Então, a pessoa, o ser aparecia para alguém e falava. Ou a pessoa está dentro de casa, escuta uma voz. A pessoa está dentro de casa, escuta a mãe falando para ele, a mãe já faleceu. Não precisa sair correndo, não precisa esperar. É só um espírito. E o espírito de um familiar seu que está ali falando. Se fosse de um inimigo declarado, também não adianta sair correndo. Tem que pegar e fazer uma oração.
E quantos de nós já ouvimos uma voz nos chamando e a gente olha e fala assim, cadê? Principalmente no interior, esse fenômeno é bem comum. Devemos, entretanto, preservar-nos de tomar por vozes ocultas todos os sons que não tenham causa conhecida, ou simples zumbidos, e, sobretudo, de dar o menor crédito à crença vulgar de que, quando o ouvido nos une, em alguma parte estão falando de nós. Então já coloca aqui também a questão de algumas superstições que as pessoas criam. A orelha está coçando, aí coçou a orelha, ou tem alguém falando de mim. O ouvido zumbiu, alguma parte tem alguém falando de nós. Pode até que seja que sim, mas não vamos tomar isso como uma regra de uma superstição que nos vem incomodar. Se está falando de você, se está falando mal, vão ter que arcar com as consequências. Se está falando bom, que ótimo. Aliás, nenhuma significação tem esses zunidos, cuja causa é puramente fisiológica, ao passo que os sons pneumatofônicos exprimem pensamentos, e nisso está que nos faz reconhecer que são devidos a uma causa inteligente e não acidental. Então, sons unidos não adianta, é um problema muito mais fisiológico, um problema de saúde da pessoa mesmo. Mas os sons pneumatofônicos exprimem um pensamento, um texto, um nome, uma palavra ou um conjunto de palavras. Ele tem mais significação, ele tem uma causa inteligente, não é uma coisa acidental. Embora possa acontecer zunidos, possa acontecer zumbidos, é muito comum as pessoas escutarem algum piado no ouvido, e aí a pessoa acaba desesperando, ficando louca, porque ela não sabe lidar com aquela situação. Pode estabelecer como princípio que os efeitos notoriamente inteligentes são os únicos capazes de atestar a intervenção dos espíritos. Quanto aos outros, há pelo menos 100 probabilidade contra uma de serem oriundos de causas fortuitas. Então, se não for notoriamente inteligente, se não for um fenômeno inteligente, não trouxer um conjunto de informações ou de dados, aí ele não vai ser dos espíritos. Mas se traz esse conjunto de informações, aí teve intervenção dos espíritos, normalmente espíritos do bem. E aí pode ser uma causa fortuita, quando se ouve um ruído qualquer, pode ter as mais variadas possibilidades. Mas sempre é bom, diante de qualquer fenômeno, como Kardec já deixa para a gente em várias situações, para pensar. E se for produzido por um espírito? O que eu faço? O que eu devo fazer? Por outro lado, e se não for produzido por espírito, tem uma causa fortuita qualquer, o que eu faço? O que eu devo fazer? Em ambas as situações, prestar atenção. Vai acontecer de novo? Não vai acontecer de novo? Se acontecer de novo, está me dando algum recado? Que tipo de recado? É sempre importante a gente entender isso. À medida que a gente entende os fenômenos, entende as coisas que estão acontecendo, facilita nossas ações, facilita o nosso trabalho, e com isso a gente tem melhores condições de agir no nosso dia a dia, de trabalhar e produzir mais dentro daquilo que nós nos propomos a trabalhar e produzir. Cada um de nós somos artífices da nossa imortalidade, somos artífices da nossa própria perfeição. Cada um de nós vamos produzir aquilo que damos conta para o nosso próprio bem, para o bem daqueles que estão em torno de nós. Sentir um fenômeno qualquer e sair correndo, ficar com medo, é contraproducente. Então nós temos que procurar sempre agir no sentido que seja instrutivo para todos. E aí nós também nos protegeremos, que se ficar com medo, aparece mais zombeteiro para fazer as brincadeiras. Mesmo que os primeiros fatos, fenômenos que ocorridos, tenha sido alguma coisa que a gente não conseguiu entender e decifrar. Mas se a gente não procurar agir com segurança, com determinação, e não procurar olhar quais tipos de fenômenos estão acontecendo, porque esses fenômenos estão acontecendo, e o que ele quer trazer para mim, se é que repetiu várias vezes, aí fica tudo perdido. Mas na hora que a gente procura entender isso,
a gente fala assim, daqui para frente eu já sei por que está acontecendo, como está acontecendo e o objetivo de estar acontecendo. Aí deixa de ser um fenômeno sobrenatural, deixa de ser algo assustador, algo que amedronta, e passa a ser algo instrutivo e que te auxilia a caminhar na vida. Acontece frequentemente ouvirmos de modo distinto, quando nós achamos meio adormecidos palavras, nomes, às vezes frases inteiras, ditas com tanta intensidade que nos despertam espantados. Se você começou a dormir, daquele momento ali que você está cochilando, começa a ter grandes percepções de vários fenômenos, de várias situações ao mesmo tempo. Se bem, em alguns casos, possa haver aí, na realidade, uma manifestação, esse fenômeno nada de bastante positivo representa. Ou melhor, nada de bastante positivo apresenta, para que também possa ser atribuído a uma causa análoga à que estudamos desenvolvidamente na teoria da alucinação, no capítulo 6, número 111 e seguintes. Então, naquele momento lá atrás, a gente viu uma série de fatores ligados à alucinação, a uma série de situações. Essas vozes que a gente escuta no momento da madorna, daquele cochilo, não é aquilo que ele está falando da pneumatofonia. Demais, nenhuma sequência tem o que de tal maneira se escuta. O mesmo, no entanto, não acontece quando você está inteiramente acordado, porque então, se é um espírito que você faz ouvir, quase sempre se podem trocar ideias com ele e travar uma conversação regular. Os sons, então, a voz direta dá até para bater um papo, dá até para conversar. Os sons espíritas, os pneumatofônicos, se produzem de duas maneiras distintas. Às vezes, é uma voz interior que repercute ao nosso fórum íntimo, nada tendo, porém, de material as palavras, conquanto sejam claramente perceptíveis. Então, é como se tivesse alguém falando dentro da nossa cabeça. É um fenômeno estranho. Algumas pessoas que têm essas percepções ficam muito assustadas no primeiro momento. Basta estudar a doutrina, procurar educar essas características e viver em paz. Para a mediunidade, gente, não existe remédio capaz de cortá-la. Existem remédios que vão ajudar a você a ter equilíbrio sobre ela. No caso da homeopatia, tem vários remédios, principalmente os tratamentos miasmáticos, melhoram muito a segurança mediúnica da pessoa. Outra vez, são exteriores e nitidamente articuladas, como se proviessem de uma pessoa que não estivesse ao lado, que nos estivesse ao lado. Então, nesse caso, quando a voz vem exteriormente e como se alguém estivesse falando ali para você, aí as coisas mudam de figura. Aí é pneumatofonia mesmo. Então tem duas pneumatofonias. Uma que a voz vem de dentro, que você não vai saber de onde vem e incomoda. Essa que vem de fora, que para algumas pessoas assustam. De um modo ou de outro, o fenômeno da pneumatofonia é quase sempre espontâneo e só muito raramente pode ser provocado. Ou seja, é um fenômeno da psicofonia, consome muita energia do médium, então não vai poder produzir esses fenômenos sempre, vai ter momentos que pode produzir, vai ter momentos que não vai poder. E o importante é que a gente saiba entender e discernir e principalmente compreender de coração de verdade. Não adianta você correr desesperado dos fenômenos. Entenda-o, estude-o, respeite-o. Bom, aí termina o capítulo 12 das Manifestações Espíritas, que é a segunda parte do capítulo do Evangelho segundo... Segunda parte do Livro dos Médiuns, das Manifestações Espíritas. O capítulo 12 termina e vem o capítulo 13 da psicografia. Então, muda agora, no capítulo 13, vamos estudar a psicografia, que ela é extremamente importante, foi extremamente importante na época do Kardec, e ainda é usada em muitas casas espíritas, embora nas reuniões de tratamento espiritual de desobsessão é preferível a psicofonia. Mas o médium deve usar a mediunidade que ele dispõe. Se ele sempre dispõe da psicografia, que use-a. Não tem, conforme já deixa lá atrás,
nas mensagens, ali atrás, não vai estar mais à frente, no capítulo 16, que o Sócrates coloca que o médium deve desenvolver aquela que ele mais tem, aquela que ele tem que aperfeiçoar. Se depois puder vir uma outra, beleza. Agora, se o médium tentar forçar as comunicações, ele pode, ou outros tipos de manifestação, ele pode então perder o mais importante, que é deixar de ter uma mediunidade segura. Que a misericórdia divina possa envolver o seu lar, envolver todos os seus familiares, fazendo com que vocês possam viver em paz, viver em harmonia e em serenidade. Que as bênçãos de Jesus e de Nossa Mãe Maria Santíssima possam estar envolvendo todos vocês. Fiquem com Deus, fiquem com Jesus, fiquem com as bênçãos de paz e de harmonia.